é importante falar da política dos vereadores aqui na capital do Paraná, Curitiba. Mas é tão importante quanto entender a história política do nosso município. Por isso, nós vamos começar aqui no Curitiba Decide uma sequência sobre programas históricos tratando da Câmara Municipal de Curitiba e também da cidade de Curitiba, uma vez que as duas coisas nasceram juntas e caminham juntas até hoje. Eu sou Alex Gruba, redator e jornalista aqui da Câmara Municipal de Curitiba. Vou viajar com você numa linha do tempo sobre as origens da Câmara e a cultura política da capital. Vou pedir para rodar a vinheta e aí eu apresento os convidados que vão abrilhantar esse bate-papo. Em outubro tem eleições para a gente escolher os novos vereadores. Foi divulgada hoje uma nova pesquisa sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Curitiba. A eleição para eleger os vereadores da capital está chegando. Bom, como eu comecei falando na abertura do programa, a política também é feita de história. Por isso, a gente quer entender como funciona o legislativo da cidade, a gente tem que entender um pouco de como ele se formou ao longo do tempo. Hoje nós vamos te explicar como era o contexto da Câmara Municipal de Curitiba há muitos anos atrás. A Câmara que foi fundada no dia 29 de março de 1693, data que também é da fundação da cidade de Curitiba. Nós vamos comparar um pouco a política local ao longo dos anos e mostrar como que as mudanças da cidade, também representaram mudanças da Câmara Municipal de Curitiba. Para a gente simplificar tudo que eu estou falando aqui, eu quero apresentar os três convidados que temos aqui hoje na bancada do CMC Podcasts. Vou começar com a Lorena Porto, pesquisadora de História da PUC Paraná. Lorena, obrigado pela sua participação aqui no CMC Podcasts. É uma alegria estar presente. Eu agradeço muito o convite. Legal. Temos também a presença do jornalista Júlio Zaru, que também fez pesquisas históricas sobre a Câmara Municipal de Curitiba. Senhor Júlio, obrigado pela sua participação aqui. O prazer é meu e falar sobre história é sempre uma grande satisfação. Bacana, e tem aqui também um colega de servidor aqui da Câmara de Curitiba, o Biratã da Silva, o famoso Bira, que está aqui desde 1985, né, Bira? Olá, Gruba, Júlio, Lorena, prazer estar com vocês aqui, uma honra estar na minha casa nesse tempo tão especial. Bacana, obrigado pela sua participação aqui, Bira. Para a gente começar a ilustrar esse nosso bate-papo, vamos ver um vídeo que a nossa colega aqui da Diretoria de Comunicação, a Fernanda Venhagen, fez sobre as sedes da Câmara de Curitiba. Ela vai comentar sobre os locais que serviram já para abrigar os vereadores, os representantes aqui da capital do Paraná. Maicon, por favor, roda o VT. Sabia que se você fosse procurar a Câmara Municipal de Curitiba em 1693, não iria encontrá-la em um lugar só? É isso mesmo. De 1693 a 1726, a famosa CMC não tinha uma sede definida, mas as maiores chances de encontrá-la seriam na capela, que mais tarde se tornou a Igreja Matriz e nos dias de hoje a Catedral de Curitiba. Vamos combinar que a gente merecia uma sede para dar conta de todo o trabalho legislativo, né? Foi aí que o ouvidor Rafael Pires Pardinho ordenou a criação da Casa de Câmara e Cadeia. Só que, era uma cadeia também. Então, com o tempo, o problema de superlotação e estrutura atrapalhou o trabalho dos vereadores. Aí não teve jeito, Ficamos pulando de lugar em lugar, fomos até para a Casa de Ouvidores, depois para a Igreja São Francisco de Paula até 1850. Depois de alugarem muitas casas para sediar as sessões, a cadeia pública finalmente ficou pronta e foi para lá que fomos. Ficamos de 1850 a 1866 na chamada Cadeia Velha. Depois fomos para o prédio ao lado, na chamada Cadeia Nova. Mas calma que não parou por aí. A Câmara mudou de sede mais vezes. Depois fomos para o Palacete Assunção, conhecido como Prédio Magnífico. Depois o município cresceu e fomos parar na Praça Tiradentes, de 1894 a 1901. E mudamos de prédio até 1911. Foram quase 30 anos de Praça Tiradentes em 2 endereços diferentes. Daí pra frente, a gente só ficou mais refinado. Nossas próximas 4 sedes alternam entre palacetes e passos. Passamos pelo Palacete Wolff de 1911 a 1913. Ele está praticamente igual aqui na Praça Garibaldi. Depois fomos para o Palacete Zacarias, que também conhecemos fácil aqui no centro da cidade. Guardando o trocadilho de passo em passo aqui na nossa linha do tempo, em 1955 ficamos no Paço da Liberdade e de 1955 a 1963 no Paço do Rosário.
Essa última sede marcou muito a política da capital, pois ela tinha um espaço próprio e permitiu que a população fiscalizasse mais de perto e ativamente os vereadores. E foi em 1963 que chegamos finalmente à nossa sede atual da Câmara dos Vereadores, o Palácio Rio Branco, localizado no centro de Curitiba, na rua Barão do Rio Branco, número 720. A verdade é que essa sede é o símbolo do poder legislativo da cidade, que tem uma casa, mas muitas histórias por trás dela. Bom, a gente assistiu, né, um pouco, um resumo do que foram as sedes da Câmara. Vou começar pela professora Lorena. Lorena, como é que foi a sua motivação para estudar a história da Câmara Municipal de Curitiba? A Câmara Municipal, na verdade, ela foi a primeira e mais importante instituição de Curitiba por praticamente 200 anos. Então, a gente não tinha prefeitura em Curitiba, não existia um poder legislativo, tudo ficava a cargo da Câmara Municipal. A Câmara, ela, na verdade, surgiu como uma demanda da própria população, pedindo por uma organização mesmo do espaço urbano, que ainda era só um pequeno povoado, mas já estavam tendo problemas, inclusive com assaltos e tudo mais. E foi uma demanda da população, inclusive a gente encontrou uma notícia de que parece que uma galinha foi roubada e daí ninguém conseguia prender o rapaz que tinha roubado a galinha. E daí foram até o capitão Mor da época e pediram que Curitiba tivesse justiça, né? E daí a primeira coisa que eles fizeram, então, vamos escolher 3 vereadores, 2 juízes e 1 promotor para nós estabelecermos a ordem na cidade. Então, Curitiba, ela começou como uma demanda da população pedindo por ordem, por justiça, e isso é muito importante, porque a Câmara, ela ganhou esse status ao longo do tempo, né? Então, ela foi crescendo, foi aumentando o número de vereadores à medida que a cidade cresceu. E ela tomava conta de tudo. Então, assim, ela que organizava a cidade de um modo geral. Então, todas as leis, tudo que era decidido dentro da cidade era feito dentro da Câmara. A gente até chegou a ter um prefeito em 1832, se não me falha a memória. Ele ficou só 2 anos no cargo, ele tinha problemas com a Câmara, ele não conseguia se relacionar com a Câmara e daí o cargo foi extinto naquele momento. Então, a Câmara fazia todo o trabalho. Isso é importante porque, assim, a Câmara decidiu como Curitiba seria, né? Então, toda a nossa estrutura de como nós somos hoje, ela foi toda decidida dentro da Câmara Municipal. Então, entender essa história da Câmara é entender a nossa própria identidade como curitibano. Ah, que legal. Me chamou a atenção, Lorena, que você falou, eu não sei se é uma história real, não, essa questão do roubo da galinha. A gente descobriu uma historiadora que ela conta essa história, né? E foi uma confusão na cidade. Dia 24 de março, a Curitiba estava tendo problema, eles chegaram a entrar na igreja e falar assim, não está dando mais para a gente viver sem uma ordem mínima, porque a gente não pode esquecer que na época nós estávamos no Brasil Colônia. Brasil Colônia era muito longe de tudo, né? Então, assim, a gente conseguir falar com a metrópole era quase impossível, levava mais de 1 ano para você falar com Portugal, né? Mandar uma carta pedindo qualquer coisa. Falar com a capitania, que é a mais próxima, a gente estava subordinado na época a São Paulo. Era muito complicado falar com São Paulo, assim, era 400 quilômetros via mar, subindo serra, levava semanas para chegar a qualquer informação a São Paulo e qualquer resposta de São Paulo a Curitiba. Então, alguns atos de não violência, mas pequenos crimes, né, que aconteciam, eles tinham que ser resolvidos aqui mesmo. Não dava tempo de mandar para outro lugar. A gente não tinha celular na época. Nesse tempo a galinha já virou canja há muito tempo. Há muito tempo. E as coisas estavam acontecendo, estavam surgindo problemas e a população realmente precisava de uma organização interna, né? E na época o capitão Mor estava em Curitiba e ele falou, não, então vamos organizar Curitiba, vamos escolher fundar a Câmara, porque já existia uma demanda anterior, né? 30 anos antes já havia sido feito um pedido para organizar Curitiba e ninguém fez nada, né? E daí, neste momento, é que realmente foi feita essa organização e a Câmara surgiu ali. E eles rapidamente começaram já a resolver e fazer leis e fazer provimentos para a capital.
Tá certo. Senhor Júlio Zarucchi, como é que é para o jornalismo abordar uma questão histórica como a Lorena está falando, né? Me chamou a atenção, eu vou chamar de novo a história da galinha, que se eu for jornalista eu ia começar por essa história, né? Que o jornalista às vezes pega essa questão mais pontual para contar, né, a história de uma instituição, de uma cidade, de uma pessoa. É verdade, a galinha seria um excelente gancho, como Isso, a gente né? fala em jornalismo. A informação sobre a história de Curitiba, ela é muito rarefeita. Eu aprendi com um colega meu, o jornalista Samuel Guimarães da Costa, que foi um historiador, ele foi até descendente de um capitão-mor de Paranaguá, que o começo de tudo, de uma pesquisa, estaria nos jornais. Então, eu assimilei essa informação e passei a pesquisar jornais. Primeiro, quando a biblioteca pública permitia a consulta no papel, no jornal de papel, e isso ia abrindo um horizonte que, a partir de uma pequena informação, você ia desdobrando outras fontes e ia completando o fato, a notícia do fato. Pesquisei também no Museu Paranaense, que ainda permite a consulta a jornais. A Biblioteca Pública tem um serviço de microfilmagem muito deficiente, é difícil fazer pesquisa lá. E a hemeroteca da Biblioteca Nacional, que também o procedimento é muito lento. Então, na verdade, o jornal é a base de tudo, na minha opinião, porque ela abre horizontes, né? Por exemplo, a importância da Câmara Municipal na permissão que a gente consiga auferir informações. Eu, quando preciso, eu me comunico com o setor de arquivo da Câmara e eles me passam informação com uma brevidade e uma boa vontade incríveis. Coisa que a gente não encontra em outros órgãos, por exemplo, sem fazer nenhuma crítica, no Arquivo Público do Estado, né, que é uma burocracia muito grande. Outra fonte muito importante de pesquisa é a Casa da Memória, a Casa da Fundação Cultural de Curitiba, que também tem um acervo considerável. Então, eu aprendi e adoto isso, que o jornal é um elemento primário que nos dá uma direção de um caminho a percorrer, onde a gente vai agregando novos dados, né? Sim, é uma máxima do jornalismo, né, que faz a história do dia a dia. Exatamente. Né, vai fazendo esse registro, depois profissionais ou do jornalismo ou de história conseguem compilar esses dados e fazer uma análise, né, mais longa. Lorena? É verdade. A gente utilizou muitos jornais, né, inclusive no século XIX. Né, a gente teve acesso à hemeroteca, apesar de todos os problemas, ela nos dá acesso aos jornais que a gente não teria, né, fisicamente, mas infelizmente no começo de Curitiba não tinha jornal, então a gente não tinha. O primeiro Jornal do Paraná foi 19 de dezembro, né, que foi só após a emancipação do Paraná. Então, no começo é bem complicado conseguir algumas informações. A gente tem basicamente os boletins, né, que são justamente os registros das sessões da Câmara. No começo de Curitiba é o único registro que a gente tem. Então, alguma coisa a gente tem em algum jornal do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas é muito pouco. A maior parte a gente tem de informação é a partir dos boletins da Câmara. Legal. Bira, te chamar para o papo aqui. Eu tô aqui na Câmara há 2 anos. Você está há 39. Farei 40 esse ano. 40 é bodas do quê? Eu não lembro agora. Puxa, depois a gente pesquisa isso. Tá? Mas como é que você sabia dessas histórias que eles estão contando aí? Da galinha, das séries que a gente viu também, a Fernanda falar? Eu acho que nem na escola, né, Gruba? A gente tinha essa leitura, né? Da importância da instituição. Me chama a atenção a fala do Júlio, né? Do trato em que
um colega da Câmara dá a ele, toda vez que ele precisa fazer uma consulta. Nós temos um acervo da Câmara aqui fabuloso, né? Hoje ele consome um prédio todo, praticamente, de material arquivado, né? Seja na parte de processo legislativo, processos administrativos, e uma boa parte com toda a história da Câmara, desde os idos de 1693. É a instituição mais antiga da cidade. Então é uma honra fazer parte disso, dessa história. Eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam do trabalho, com muita honra que trabalho na Câmara Municipal, servindo aos 38 vereadores e servindo a cidade. Outra coisa que me chamou a atenção é a importância do ser vereador e do time que faz parte da história desse vereador, né? A Câmara tem um quadro de servidores hoje de aproximadamente 200 servidores para dar suporte para toda essa estrutura, 38 vereadores, toda a parte administrativa, legislativa, toda a parte operacional, né? Eu costumo dizer que a Câmara é o reflexo da cidade de Curitiba, né? Nós temos aqui hoje 38 representantes que trazem, né, a leitura da cidade para dentro do plenário, nas discussões do dia a dia, seja da situação ou da oposição. O que a gente não tem tanto é uma vivência política, né? Talvez os anônimos, né? As pessoas não fazem ideia da estrutura que a Câmara tem e da importância de ter essa estrutura, de dar manutenção. E um fato que me vem à mente é o período da pandemia, né? Período que vai ficar marcado na vida de todos. A Câmara não parou, né? A cidade precisava continuar com todos os cuidados, obviamente, mas precisava. E a Câmara naquele período não parou, e eu lembro dos colegas também não pararam. Então, eu faria essa minha consideração inicial, né? Porque realmente ouvir os historiadores assim me emociona, porque a gente passa a valorizar mais ainda esse espaço tão importante. Com certeza. Quero só, antes do Júlio falar, deixar um abraço para o pessoal do arquivo que faz esse trabalho, que já foi elejado aqui pelo nosso colega Júlio Zaruch. Por favor, seu Júlio. Veja, mais recentemente eu estava pesquisando sobre o primeiro vice-prefeito de Curitiba, que foi o Adeodato Arnaldo Volpi. Curitiba até 1964 não tinha vice-prefeito, nunca teve. E daí foi instituído pelo governo, a Câmara era a época do governo militar. Curitiba tinha um prefeito, que era o Ivo Arzua, e a Câmara criou o cargo de vice-prefeito. Houve 2 candidatos, e o vereador Adeodato Volpi, Arnaldo Volpi, ganhou, ele empatou. Houve um primeiro turno, não houve o quórum necessário. No segundo turno empatou, como ele era mais velho, ele ganhou. Eu precisava de dados sobre ele, que eu não conseguia falar com a família, e a família também não tinha muitos dados. O setor de pesquisa da Câmara me passou algumas informações baseada no projeto de lei da rua, que foi nominada, mas ainda faltavam alguns detalhes. E com isso eu fui pesquisando, garimpando aqui e ali, e completei com dados me fornecidos pelo filho desse cidadão. Publiquei no meu blog e devolvi informações para a Câmara. Quer dizer, tive o prazer de completar informações que amanhã, quando alguém precisar, poderá ter à disposição aqui. É uma via de mão dupla, né? Que bacana. Lorena, nas suas pesquisas, né, como é que você vê essa relação com arquivos históricos de instituições, documentos oficiais, até pela Câmara ter surgido nos tempos coloniais, né? Você falou, só tinha jornal no Rio de Janeiro, ou então com dados que talvez estejam em arquivos em Portugal, né? Como é que é cavocar esses dados, como o Júlio está falando, né? Tipo, buscar alguma informação mais precisa e conseguir completar o máximo possível para contar a história. Então, na verdade, fazer esse tipo de pesquisa exige da pessoa que está fazendo essa pesquisa muita paciência, né? Então, às vezes, você não vai encontrar uma informação rapidamente, nem de um lugar óbvio. Não dá para dar um Google e encontrar a informação. E você ter esses arquivos físicos, principalmente, é muito importante, né? A gente precisa dos papéis mesmo, né? A gente tem a história da humanidade porque alguém guardou os papéis, né? Em muitos papéis, né? E principalmente na Europa tem muito papel guardado.
E a gente precisa desse arquivo para encontrar essas informações. Mas ele é um garimpar mesmo, né? Então é muito trabalho, é muito cuidado, você leva muito tempo, às vezes, para encontrar uma única informação. Durante a nossa pesquisa nas sedes, teve uma informação que a gente levou 3 meses para conseguir encontrar, e a gente conseguiu no jornalismo, a gente não conseguiu no acervo da Câmara, não tinha informação, a gente teve que conseguir numa notícia de jornal. Então, assim, é um trabalho muito longo, às vezes cansativo, né? Se você tem rinite, talvez tenha algum problema, né? Tem que fazer algum tratamento extra, porque, né, o papel, ele absorve muita coisa, mas esses papéis, eles são a base da nossa identidade, né? Então, a gente precisa cuidar desse arquivo, porque se você só digitaliza e às vezes se desfaz do arquivo físico, e se perder o arquivo digital, como é que a gente faz? A gente sabe que às vezes dá um problema no celular, você perde toda a informação. E se acontecer a mesma coisa com todos os arquivos digitados da Câmara? Então, a gente precisa desses papéis físicos, né? E para poder fazer essa pesquisa com calma, com seriedade, né? E ter a fonte primária, né? Da informação mesmo. Sim. E Bira, pensando nos historiadores do futuro, tudo que a gente faz aqui, a gente tem o máximo cuidado para guardar, arquivar direitinho, para futuras Lorenas daqui a 200, 300 anos poderem avaliar o nosso processo histórico aqui em 2024, né? Eu lembro, Lorena, a Câmara tinha o que chamava de release. Eram as notícias da imprensa que todos os dias chegavam aos gabinetes dos vereadores. E era um recorte, era um mosaico. Uhum. Então eu lembro que a época chamava-se assessoria de imprensa. Eu lembro que era uma mesa enorme, aquela equipe recortando tudo que saía da Câmara em matérias, colavam em folhas de papel sulfite, aquele A4, e reproduziam em fotocópias e entregavam para cada vereador. Então, o vereador sabia do dia seguinte o que tinha sido reportado na imprensa escrita, né, os grandes jornais de circulação. E eram, às vezes, releases bem grossos, Júlio. Assim, eram muitas matérias, né, da importância do trabalho do vereador. Obviamente, houve essa evolução, né? Hoje, com o Google, um clique no portal da Câmara, você sabe em tempo real o que está acontecendo, né? Mas é interessante ver que o que tem hoje é fruto do que lá atrás pessoas construíram, né? Eu lembro de passar pela sala da imprensa e ver a luz acesa às 10 horas da noite. A minha área de trabalho na Câmara foi a área operacional, né? A área de patrimônio, então eu lembro que às vezes eu dava uma circulada. A turma da imprensa ainda não foi para casa porque precisava concluir aquelas informações que ficam registradas na memória. Me trouxe esse insightzinho também, Bruno. Agora, se me permite, veja como é difícil a gente, quando vai atrás de uma informação e não consegue. A primeira eleição direta para prefeito de Curitiba foi logo depois da República, quando foi eleito Cândido Ferreira de Abreu e os vereadores. Depois, ele renunciou 1 ano e 8 meses depois por brigar com a Câmara, porque a Câmara não autorizava um repasse para ele fazer umas obras, ele pediu demissão. Daí houve um vereador, que era o presidente da Câmara, o Guilherme Xavier de Miranda, que ficou exercendo até a eleição do segundo prefeito, que foi o Ciro Veloso, que também renunciou depois. Aí entrou um vereador que ficou 5 meses até a eleição de um outro prefeito, que era o Cícero Gonçalves Marques, que foi o primeiro a cumprir o mandato integral. Veio o Luiz Xavier, que ficou 8 anos, de 1900 a 1908, e o coronel Joaquim Pereira de Macedo, que ficou até 1913. Aí, o governador, que era o Caetano Meus da Rocha, ele assinou uma lei extinguindo a eleição de prefeito. Só que até hoje eu não consegui descobrir como é que uma lei comum anulou um item da Constituição do Estado. Já pesquisei, não consegui chegar ainda. Foram períodos conturbados. Eram períodos conturbados aqueles. Então, mas ainda estou cavocando. Uma boa pesquisa isso.
Até porque o nosso, né, esse programa Curitiba Decide, como eu coloquei ali, né, é baseado para orientar as pessoas nas eleições agora de 2024. Né, falando sobre aqui a parte histórica, falamos também sobre questões de tecnologia de comunicação, falando sobre representatividade, a importância das leis, né, a justiça eleitoral como a gente conhece hoje, né, ela vai começar a operar a partir de 1932. Então, na época, eu imagino que era o Poder Executivo que organizava tudo isso, né? Era o Poder Executivo que chamava as eleições, que... Né, aí não sei, né, Júlio, na sua pesquisa, se nesse primeiro período, né, da chamada Primeira República, ou República Velha, né, um termo já para estigmatizar esse período, né, Lorena? Que os estados tinham muito poderes, né? Tinham até as suas forças militares próprias, podiam... Sim, era bem descentralizado o poder no Brasil, né, nesse período, que era uma reivindicação, inclusive, no final do Império, né? Era uma reivindicação de uma parte da elite política brasileira. Eles queriam essa descentralização e os estados ganharam muito poder nessa Primeira República. Então, as eleições não eram federais, não era um governo federal que fazia as eleições, eram todas as eleições estaduais. Então, o governo estadual é que organizava as eleições na Primeira República. Quem foi centralizar as eleições, mesmo municipais, foi Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, quando ele dá um golpe dentro do golpe, ele chega a fazer uma Constituição, não teve eleição porque ele deu um golpe antes de ter a eleição da Constituição que ele fez, mas ele centralizou tudo isso. Mas antes era só os estados que organizavam e era bem complicado, assim, cada estado tinha um jeito de fazer, as elites locais, elas acabavam... tendo muito poder, né? Alguns chamam aí de voto de cabresto, né? Porque não era um voto secreto, né? Era um voto público, na verdade. O cidadão não podia escrever num papelzinho, ele tinha que publicamente dizer em quem ele estava votando. Eu cheguei a experienciar isso, né? Um governador que nomeava o prefeito da capital. Exato. Então, quando eu entrei em 85, Curitiba tinha um prefeito que era nomeado pelo governador. A primeira eleição acontece após, né? No ano de 85. Eu vivi isso, era uma experiência bem interessante, né? Você escolhia quem ia ser o seu prefeito. É verdade. Isso, né? A Câmara sempre teve um poder muito grande na administração da cidade. Ela era executivo e era legislativo. Tanto é que a Lorena se referiu ao primeiro prefeito em 1835, que ficou 2 anos e 8 meses no cargo, José Borges de Macedo. O cargo foi extinto porque, como Curitiba era a 5ª comarca de São Paulo, quem nomeou esse prefeito foi o governo provincial de São Paulo. Mas a Câmara Municipal de São Paulo se rebelou porque era ela que mandava na cidade, e daí o cargo foi extinto. E também aqui aconteceu a mesma coisa, e a Câmara continuou legislando e sendo o executivo da cidade. E o judiciário também, né? Porque o juiz era subordinado à Câmara. Isso. Os juízes eram subordinados à Câmara nesse período. Tinha todas essas funções, né? Era a casa do poder mesmo. Era a casa do poder. E era engraçado que eram todos cargos eleitos, inclusive de juiz. Né? Hoje o juiz ele faz um concurso público para poder exercer o cargo. Na época não, eles eram eleitos pela população. É claro que essa população é muito restrita, não era todo mundo que votava, né? Eram uns homens bons, aquela história toda, mas era eleito ainda assim. Sim. Lorena, agora uma pergunta bem sobre a questão da história, né? O historiador usa muito a periodização, é isso? Acertei a palavra? Acertou. Para facilitar o estudo, né? Vou estudar a Câmara como ela era no período colonial, vou estudar no primeiro Império, nas regências, no segundo. Você faz essa periodização? Como é que você divide, né, a história da Câmara Municipal de Curitiba para facilitar o teu estudo, para você conseguir facilitar e contar essa história para os outros? Então, na verdade, quando a gente vai fazer qualquer tipo de estudo histórico, a gente tem que fazer o que a gente chama de recorte histórico. Então, a gente estabelece uma data de começo, uma data de fim, e a gente estuda um período, né, aquele centrinho ali daqueles anos que a gente escolhe para estudar. Qualquer pesquisa histórica a gente tem que fazer isso, porque se você deixar aberto, é muito complicado, você acaba tendo muita informação e acaba se perdendo no processo. Quando a gente foi estudar as sedes da Câmara, a gente teve que fazer isso. Então,
os 3 grandes momentos que a gente separou. Foi Brasil Colônia, Brasil Império e depois Brasil República. Aí dentro disso a gente começou a subdividir, porque é mais fácil mesmo a gente conseguir essas informações. Então, no Brasil Colônia a gente até não precisava subdividir tanto, porque as informações eram poucas, então a gente conseguiu manter como Brasil Colônia. Mas, por exemplo, no Brasil Império a gente já teve que subdividir. Época de Dom Pedro I, época de Dom Pedro II, quando o Paraná ainda era São Paulo, quando depois virou província, né, foi levado à província, então a gente teve que separar. Quando chegou na República, então, a gente separou completamente vários períodos, microperíodos, né, que a gente chama, porque não tinha como, porque o Brasil República ele tem muitos momentos muito diferentes, né? A Primeira República, como você falou, aí tem o período getulista, que é bem diferente, a Câmara, inclusive, foi fechada nesse período. Aí as primeiras eleições em 47, inclusive a primeira mulher foi eleita na primeira eleição, né, democrática, de fato. O primeiro homem negro também foi eleito nessa primeira eleição. Logo depois a gente teve, né, um período conturbado com o governo militar. Então, assim, cada período desse a gente teve que separar. Não tem como você tratar como uma coisa só, porque é muita informação. Então, a gente precisa periodizar para poder conseguir encontrar, inclusive, as informações. Sim. Bira, eu vou te jogar na fogueira agora. Vamos lá. Se você for fazer a bibliografia da sua vida, contar, né, esses 40 anos, o Bruno nos colocou aqui, ano que vem se completa Bodas de Esmeralda, aqui na Câmara. Como é que você dividiria o teu período aqui? Você até falou já pra gente que quando você entrou em 85, o prefeito era nomeado pelo governador do estado. Isso vai mudar já em 85? Vai ter eleição em 86? Foi em 85. Me recordar 85 mesmo. É, porque as diretas foram em 84. Eu estou imaginando aqui, sei lá se estou te ajudando ou não. A Constituição de 88 muda muita coisa depois dela. Não sei se depois, a partir do século 21 também tem alguma mudança. Como é que você dividiria, né, os grandes períodos seus que se percebeu aqui da Câmara? Tá, em especial esse período da redemocratização do Brasil, né? Eu vivi isso. Era o adolescente, né? Trabalhando na Câmara Municipal. Então, esse fervo, ele era uma coisa que encantava a gente aqui nesse contexto. Então, ver os vereadores na tribuna, ótimos oradores, fazendo defesa de projetos, era uma riqueza que encantava a gente, fazia a gente se sentir muito pertencente a isso. Mas eu vou te dizer, essa experiência antes da Constituição de 88 eu vi o novo Brasil, naquele contexto daquela Constituição cidadã, que até hoje, né, ela ainda não é perfeita, mas ela até hoje ela necessita ser sempre atualizada. Mas para mim particularmente foi uma divisão de águas como cidadão. A Câmara viveu a mesma coisa. A Câmara passa a ter uma eleição exclusiva para vereador e prefeito, porque eram eleições gerais, né? Você votava do vereador até o governador. Era um vereador, o prefeito, um deputado estadual, um deputado federal, 2 senadores e o governador. Um senador ainda era indicado, que era o que chamava de senador biônico. Havia ainda, e me vem muito isso à memória. A Câmara nos ensinou muito isso. Pós-Constituição de 88, eu vejo uma nova Câmara. Eu vejo um quadro de políticos que vem para essa Câmara, uma geração, aqueles homens que hoje são homens já mais experientes, eram jovens naquela época, né? Oriundos do interior. Curitiba tem uma característica muito interessante, Gruba. Ela recebe muito quem vem de fora com muita... ela acolhe muito bem, né? Você põe o teu pé na rodoviária ou você chega na cidade, parece que você não quer mais voltar para onde você veio. E isso não foi diferente naquele tempo. Então eu vi uma Câmara bem plural no aspecto da representatividade. Eu vi uma Câmara com vereadoras, mesmo sendo poucas mulheres, muito bem posicionadas. Eu lembro que a Câmara tinha 2 vereadoras naquele processo. Mas eram vereadoras que, quando subiam a tribuna, se posicionavam muito bem em relação a isso. Hoje, uma Câmara muito mais ampla na representatividade feminina e dos demais segmentos. Eu acho que foi bem importante. A Constituição de 88 foi e ainda continua sendo importante na história do Brasil. Legal. Você também colocou a questão da pandemia também, né? Que a Câmara não parou nesse momento, talvez mais difícil de crise, né, de saúde, não só no Brasil, no mundo todo, mas continuou atuando, fazendo as leis, atendendo a população nesse período complicado, né? De quarentena, isolamento social, enfim.
A Câmara não deixou de cumprir a missão dela, né? Eu acho que aquela Câmara que se reunia para cuidar do ladrão de galinha, ela continua tendo a mesma missão até hoje. Né? Um novo momento, mas ainda há as preocupações da sociedade. O cidadão ainda traz para a Câmara, para os vereadores, as suas demandas. O que talvez o momento hoje permite é que eu vejo um cidadão mais próximo. Então, quando eu vejo esse espaço aqui discutindo a cidade, pensando e fazendo essa reflexão, é algo que eu confesso que eu não me recordo de história da Câmara. Eu vejo ainda uma Câmara no velho modelo. Então a gente também tem que registrar aqui a importância da vanguarda da Câmara de Curitiba nesse aspecto, né? O que vocês estão promovendo aqui está trazendo informações para o cidadão que não precisa às vezes nem mais vir até a Câmara. Ele pode acessar o arquivo, informações. Ele faz hoje no site da Câmara, a gente faz um tour virtual que eu tive a oportunidade de fazer. Eu falei, cara, é fantástico. Uma pessoa do outro lado do mundo pode conhecer a Câmara, né? Então ela se aproximou mais do cidadão. Eu acho que essa é a vertente daquela Constituição de 88, né? Uma sociedade e governo mais próximos, né? Fazendo sempre esse envolvimento. E em relação à pandemia, eu posso fazer uma fala aqui em que nós, servidores da Câmara, nos unimos muito nesse período. Acreditem vocês, a gente havia uma dispersão interna. E aquele processo tudo nos aproximou mais. Porque a gente fica um pouco mais humano na dor. A gente acaba no dia a dia ficando mais gelado, porque a repetição do nosso dia a dia. E aquilo nos mostrou uma Câmara que nos aproximou dos vereadores. Então ali, nós perdemos vereadores em mandato. Eu me recordo, né? Vereadores que tinham mandatos, que tinham uma história dentro da Câmara, que nós perdemos colegas servidores da Câmara nesse período. Então gerou uma comoção interna, ao mesmo tempo isso gerou em nós um sentimento que a gente tem que estar mais próximo, mais presente, valorizar mais o nosso dia a dia, né? Ter uma relação melhor com a sociedade. Eu vejo uma Câmara hoje muito mais próxima da sociedade. E aí eu encerro falando de uma consideração que é importante. Hoje a Câmara tem um instrumento chamado Escola do Legislativo, que é uma ferramenta de comunicação muito forte com a sociedade. E essa escola é fruto de um trabalho de servidores e vereadores a partir de uma demanda que a sociedade trouxe para dentro da Câmara. Para mim, essa é uma Câmara cidadã. Maravilha você falar dessa questão da cidadã, que eu quero emendar uma pergunta para o Júlio, né? Como é que o público reage às suas reportagens sobre a história da Câmara? Né? Tem um interesse? O que as pessoas, né, lhe perguntam, lhe parabenizam bastante, Júlio, né, pelo seu esforço em contar a história da instituição mais antiga da cidade? Antes de responder essa pergunta, eu só queria destacar que pelo depoimento do Biratã, a gente nota o amor dele pela Câmara, uma dedicação, que ele exerce realmente o papel de... Obrigado, Júlio. Que ele foi destinado. Olha, eu tenho um blog já há alguns anos onde eu escrevo sobre turismo, porque eu gosto muito dessa área. Escrevo sobre gastronomia, embora não seja um crítico gastronômico, mas dou informação. Eu tenho uma seção chamada Circuitos da Memória, onde eu conto casos que eu testemunhei e tal. E tem outra vinheta chamada Os Senhores do Passo, que são... Eu estou tentando escrever um livro sobre os prefeitos de Curitiba. E eu noto que quando eu abordo temas históricos, mesmo com uma pesquisa um pouco mais aprofundada ou alguma coisa mais elementar, quando eu recebo mais resposta, mais comentários. Então, é uma coisa que me dá muito prazer disso, né? Porque a gente vê que as pessoas gostam de conhecer o seu entorno, gostam de saber como é que foi o passado, entende? Então isso me dá muita satisfação e eu até pretendo reforçar essa diretriz, né? Ah, que legal. A Lorena estava até balançando a cabeça aqui. É isso mesmo também, Lorena? Como é que é o retorno do público diante das suas pesquisas, dos seus escritos sobre a história da Câmara? É engraçado, porque assim, quando a gente fala que estuda história, que trabalha com história, automaticamente o outro sorri. Assim, é muito engraçado. Ontem, inclusive, estava conversando com uma moça e ela falou assim, mas você trabalha com o quê? Eu falei, eu trabalho com história. Ela automaticamente abriu um sorriso enorme e falou assim, isso é tão gostoso, né?
Porque a história, ela traz uma satisfação para a alma, né, do ser humano, né? Você tem aquela sensação de pertencimento, de você se identifica com o outro, que você conhece da onde você veio, né? Pessoas que não têm raiz, elas ficam perdidas, né, na vida mesmo. E eu vejo, assim, que quando a gente consegue trazer essas informações da história, e quanto mais perto da pessoa mais satisfação, mais alegria o outro tem. E nem todo mundo tem tempo, ou as habilidades, ou mesmo o material suficiente para conseguir fazer uma pesquisa, né? Então, quando você traz essas informações, Curitiba surgiu dessa forma, ela cresceu assim, e você conta de repente a história de uma rua, ou de um prefeito, ou, né? E a pessoa, ela se sente parte. Então, aquilo traz uma paz, muitas vezes, né? Então, a receptividade é sempre muito boa, é muito bonito, assim, de ver. Eu adoro estudar história por causa disso. Que ótimo. Você falou, Lorena, de raiz, né? Tem alguma herança, desde que a Câmara foi fundada e que a gente mantém até hoje, né? Como é que você percebe isso? É possível a gente, né, responder essa pergunta? Também será uma pergunta meio absurda minha. É uma pergunta complicada. Mas, assim, eu vejo que a Câmara, como ela foi a primeira instituição da cidade, que ela mantinha dentro dela, né, o legislativo, o judiciário, o executivo, tudo dentro dela. Por muito tempo, a Câmara, ela estabeleceu a organização da cidade. E eu vejo, assim, que Curitiba, ela herdou justamente isso, né? Então, nós temos uma organização interna na cidade muito, muito bem feita, que é invejada por muitas outras cidades do país mesmo. Quando eu saio de Curitiba, falam, de onde você é? Eu falei, eu sou de Curitiba. E todo mundo também, ai, aquela cidade é linda, tão organizada. Mas, justamente por isso, é uma herança da Câmara, né? A Câmara, por muitas décadas, ela fez provimentos, né? Que era assim que eram chamadas as leis, né, urbanas, dizendo, vamos organizar a cidade, não pode ter porco andando no meio da rua, vamos deixar o porco dentro da tua casa, não pode fazer isso, não pode fazer, vamos construir dessa forma. A própria forma de construir Curitiba, que a gente ainda vê, é uma consequência direta da organização da Câmara, né? Então, eu vejo, assim, que os vereadores, eles tinham eles eram visionários nesse sentido de olhar para a cidade e falar assim, vamos deixar a nossa cidade bonita, né? Então, e conseguiram, né? Ao longo de 3 séculos, Curitiba é um exemplo, né? Eu acho que faz isso até hoje, né? E Exatamente. O vereador, ele é um reflexo da sociedade que ele vive, né? Exatamente. Eu quero acreditar sempre que os melhores projetos que os vereadores apresentaram na Câmara para a cidade, eles sempre vieram da sociedade. Era o cidadão que vinha aqui e trazia uma ideia. E o vereador fazia aquela avaliação, né? É legal, é constitucional, é possível, né? Vamos amadurecer. Eu acho que muitas coisas Curitiba cresceu A assim. ideia amadurecia, era discutida num plenário e aperfeiçoada, corrigida, né? Então, esse é o papel muito importante da Câmara, né? Porque, às vezes, o prefeito tem uma ideia e quer impor. E chega aqui... Não funciona, né? Essa imposição é amaciada e chega a ser um resultado muito melhor. É verdade. Né? Porque mais cabeças pensam melhor do que uma, né? Então, quando junta todos os vereadores e fala, vamos discutir isso, para que a Câmara consiga o melhor resultado para a cidade, isso é fenomenal. Eu posso dar uma referência de experiência. Eu vivi um prefeito, citando o teu exemplo dos prefeitos anteriores que não concluíram o mandato. Eu vi um prefeito ficar 1 ano, praticamente, sem poder administrar a cidade por causa da ausência da Câmara. Ele rompe com a Câmara naquele momento por uma questão política. Quem sente é a cidade, né? Mas a gente sentia internamente o ambiente. A Câmara ficou triste porque nada que o prefeito mandava ia para frente. Sempre vista, até um dia que o prefeito chama os vereadores na prefeitura e fuma o cachimbo da paz, estende a bandeira branca. Por quê? Porque a cidade precisa de nós. Claro. Então, a nossa ideologia, a cor que eu gosto, a que você gosta, não pode pesar mais do que o cidadão que precisa de um bom transporte coletivo, de uma escola, de uma saúde efetiva, principalmente para quem mais precisa. Mas eu vivi isso, né? Então, pode ser que nos livros de história daqui a 100 anos vão contar essa história. Mas eu lembro, você falou que o prefeito Cândido de Abreu não concluiu o mandato dele. E é uma referência, né? Mesmo pouco período que foi prefeito, ele é uma memória muito forte na cidade de Curitiba.
Depois ele voltou em 1913 e fez o Passo da Liberdade. Ele é o responsável pelo Passo. Virou... Embora não tenha governado no Passo, ele morreu um pouquinho antes do Passo ficar pronto. Infelizmente, mas ele tem essa herança na cidade muito forte, né? O Cândido de Abreu. A Praça Eufrásio Corrêa também não é uma obra dele? Se eu não me engano. Eu não tenho certeza. Ele fez o Passo, o Belvedere. Ele criou uma espécie de plano diretor chamado Comissão de Melhoramentos da Cidade nessa segunda gestão, que ele desencadeou uma revolução urbana na cidade. As grandes avenidas, 7 de Setembro, Iguaçu, Getúlio, Silva Jardim, foram urbanizadas na época. Então, foi um grande prefeito. Sim, se eu não me engano, porque o Bira citou ali o tour virtual, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz aqui, e aí tem um passeio que você vai, né, entra no site da Câmara, tá lá, tour virtual, a gente tem um passeio pela praça, e aí na praça a gente fala ali, né, as estátuas que tem ali, né, as homenagens e tal, e num canto da praça, próximo ao Shopping Estação, tem ali a placa de inauguração, passeios inspirados nas praças francesas e tal. Se não me engano, foi o Cândido de Abreu que organizou. Não sei se tinha esse nome, Eufrásio Corrêa já, mas foi ele que organizou esse espaço que era para recepcionar quem chegava em Curitiba, quem né? Desembarcava pela roda ferroviária na estação. Então, aqui, essa rua que a Câmara está hoje era a Rua da Liberdade, porque era a rua onde ficavam os principais... Hotéis, restaurantes. Assim, era a entrada de Curitiba, né? Porque todo mundo descia no trem, aqui, né? Na estação. E era a primeira rua que você via, então era a rua mais chique, a mais importante. E era chamada de Rua da Liberdade na época. Talvez nem todo mundo saiba, mas a Câmara era o Congresso Estadual até 1963. Então, o ponto forte político da cidade era aqui também. Né? A cidade, o estado do Paraná era discutido aqui, né? Esse prédio ele foi doado para a Câmara em 1953, mas a Câmara só conseguiu se mudar 10 anos depois, porque eles tiveram que adaptar o prédio, né? Então, mas o Congresso ficou aqui. Ele foi construído para ser a sede da Assembleia Legislativa, foi construído em 1896, se não me falha a memória. E daí só em 55 eles saem daqui e em 63 a Câmara vem para cá. Quando a rua, como a Lorena falou, chamava-se Rua da Liberdade. O Barão do Rio Branco, que era uma figura expoente da República, morreu. Alguém sugeriu para a Câmara mudar o nome para Barão do Rio Branco. A Câmara aprovou em 2 dias a nova lei, foi o recorde da sessão. E a primeira placa da Rua Barão do Rio Branco foi afixada no muro que tinha nesse prédio. Então, é mais um componente histórico da presença desse prédio histórico na vida da cidade. Legal. Bacana que eu já aprendi com vocês aqui a questão que eu acho que vamos fazer um novo podcast sobre a instituição Câmara, mas aí ligando com os planos diretores da cidade. Acho que desde aqui pode criar porco, aqui não, e Curitiba ser uma referência de plano diretor na cidade que inspira o Estatuto das Cidades, que hoje regulamenta, né, uma lei federal que obriga todos os municípios a ter um plano diretor, o que pode, o que não pode, como usar o solo e tal. E isso Curitiba, é muito interessante. Muito interessante, né? Eu acho que até vale uma pesquisa histórica com isso, enfim. Né, mostrar como que a Câmara Curitiba vai se organizando e acaba sendo o exemplo do Brasil todo, que é uma característica de Curitiba, né? Para quem acho que nasceu aqui sempre, né, eu nasci em 1980, né, Curitiba ter esse apelido muito bem dado, né, de cidade modelo, né? Cidade modelo no meio ambiente, cidade modelo na sustentabilidade, cidade modelo na educação, enfim. E agora também, é cidade mais inteligente, né? Cidade mais inteligente também, né? Com esse título. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu vou deixar para considerações finais, já passamos aqui dos 50 minutos, o pessoal estava me avisando aqui. Mas a gente vai continuar esse papo falando daí sobre instituições políticas, instituições da sociedade civil, né? Deixar que vocês dessem um recado,
né, para quem está nos ouvindo, está nos assistindo, sobre a importância dessa instituição política que a gente está falando da histórica, né, da Câmara de Curitiba, né? Dá para resumir o que a gente colocou aqui em poucas palavras, o que vocês, né, mais destacariam dessa instituição e pensar daí o futuro, né? A gente viu, né, a Câmara ter tantas sedes, tantos locais. Será que a Câmara fica nessa sede por muito tempo ou não, né? Palpite para vocês que já estudaram tanto, fazer aquela questão de bola de cristal, né? Tipo, o que vai ser a Câmara no futuro ou onde vai ser a Câmara no futuro? Vou começar com o Bira, essa pergunta chata, Bira, para a gente terminar. Chata não, mas para a gente terminar, né? O nosso papo aqui. Eu acho que é uma ótima pergunta e você me botou bastante a pensar hoje até a instituição que eu estou há tanto tempo nela. Primeiro porque eu acho que ninguém faz nada sozinho. Então, todos os títulos que a cidade de Curitiba honrosamente tem ganho ao longo de todos esses anos, eu acho que se deve muito também à importância do trabalho da Câmara Municipal. Nós vivemos um momento no país hoje que acho que a expressão do nome político, né, não está sendo levado tão a sério, né, e todo mundo, a partir da sua leitura. Mas a importância do papel de um vereador para a cidade é fundamental, pessoal. Às vezes você começa a ver comentários em publicações, vereador só apresenta projeto de nome de rua, de concessão de honrarias. Eu acho que é uma desinformação muito grande. Se Curitiba ganha ou se Curitiba alcança o que alcançou ao longo dos últimos anos, é porque essa instituição teve um papel fundamental. Então, se você tem hoje um prefeito que dialoga com a Câmara, isso é democracia, é necessário para que a cidade avança, é porque essa Câmara, e eu, como é que eu vou falar, vou defender a minha instituição, acho que essa Câmara tem feito o papel dela com muita excelência. Tudo pode melhorar, e é um processo da vida. Tudo precisa evoluir, é um processo da vida. Uma nova estrutura para a Câmara é importante. Eu tenho ouvido de alguns colegas que nós já poderíamos ter em Curitiba hoje 41 vereadores, a partir do censo populacional. A Câmara talvez não se sinta hoje estruturada para receber mais 3 vereadores, porque é uma estrutura antiga, são prédios antigos. Este prédio que nós estamos aqui hoje era o prédio da antiga Companhia de Força e Luz. Não era o prédio da Câmara Municipal. O prédio da Câmara Municipal era apenas o prédio histórico. Depois construiu-se um anexo, que é aquele prédio que foi para atender os vereadores nos anos 70. Aqui era a Força e Luz e a Câmara, o que acontece? A Força e Luz muda de endereço e a Câmara absorve. E o terceiro prédio, que a gente aqui internamente chama de Anexo 2, era o prédio do Batalhão de Polícia de Trânsito, onde tinha toda a parte operacional de controle de tráfego de área, toda a parte de semáforos da cidade, funcionava tudo ali. E eu vivi tudo isso. E acredita que quando a gente veio para esse prédio, eu estava junto com a pessoa que deu a primeira marretada no muro para a gente entrar no prédio. Porque era assim que se fazia. Era cercado antes. O prédio estava fechado, não tinha mais nada. A Companhia de Força e Luz já tinha ido embora. Então a Câmara absorveu. E com o prédio do BPTran, eu estava também e vi a mesma coisa. Então a Câmara ela vai absorvendo as estruturas. Por quê? Porque ela cresceu. A Câmara histórica tinha 13 vereadores e hoje é uma Câmara que tem 38. Então, naturalmente, a estrutura, a cidade cresceu. A Câmara precisa também. Então, uma Câmara que possa ser mais efetiva com o cidadão é um grande sonho. E se você me permitir, para concluir a minha fala, eu diria que a cidade de Curitiba hoje ela tem uma carência de um anfiteatro, um espaço para que o cidadão possa vir, possa usar formaturas, eventos, encontros, fóruns, seminários, que a cidade possa ser discutida. E nós não temos esse espaço hoje em Curitiba. Hoje nós temos um teatro Positivo e temos um teatro Guaíra, que são espaços para receber um grande público. Talvez esse seja o grande legado, e isso eu sugeri para os presidentes que já passaram, que a Câmara, numa nova estrutura, possa oferecer um espaço que possa ter um legislativo atuante, pensando nos próximos 30 ou 40 anos. Talvez daqui 40 anos, Júlio, a Câmara tenha 50 vereadores. Essa atual estrutura não comporta. Então, para mim, isso já justificaria. A outra é o que a Câmara poderia oferecer nesse novo espaço para a sociedade. A Casa de Leis, que é a casa do povo, recebendo o povo, para que o povo use. Tá certo, Bira. Júlio, suas considerações sobre o futuro da Câmara. O que sua bola de cristal nos diz? Eu fiz aquele passeio, visita guiada às sedes da Câmara,
e que é um roteiro histórico fantástico, né? Eu não vislumbro um novo lugar para a Câmara, embora a gente nunca sabe, tudo é cíclico na vida, né? As coisas têm que evoluir. Mas eu acho que a Câmara está no endereço histórico e seria uma pena se você tivesse um dia que sair daqui, por mais vereadores que ela venha a comportar. Eu acho que os próprios vereadores, os homens de planejamento da cidade, acho que saberão dar uma solução adequada, né? E o importante é que o povo saiba votar bem para escolher bons vereadores para que eles continuem trabalhando em favor da cidade. Tá certo. Lorena, historiador acho que odeia fazer essa inversão, né? De olhar para o futuro, porque geralmente os amigos falam assim, quando a gente fala, dá tudo errado. Não acontece nada do que a gente fala. Mas deixa seu palpite, vai, pra gente, sobre o futuro da Câmara de Curitiba. Apesar de não existir história do futuro, né? Isso ainda a gente não inventou, que aí é outra coisa. É complicado a gente dizer a partir do passado o que vai acontecer no futuro, né? É muito difícil. Mas eu vejo assim que Curitiba ela tem necessidades, né, que estão mudando com o tempo, né? A pandemia mudou muito as necessidades da cidade e em algum momento a população está crescendo, então ela vai precisar de mais vereadores porque a gente precisa de mais gente para discutir e cuidar de certos setores, né? E em algum momento, na verdade, o nosso prédio histórico, por mais que eu seja apaixonada pelo nosso prédio histórico, ele não vai aguentar. Né? Justamente por ele ser um prédio muito antigo, ele precisa de cuidados especiais, né? Ele é um prédio tombado, então não pode mudar ele, não pode quebrar uma parede para aumentar o plenário dele, né? Então a gente precisa cuidar desse prédio e eu vejo assim que não sair dessa sede propriamente dito, mas encontrar um meio de que não só os vereadores tenham mais conforto, né, para poder trabalhar, mas também um prédio que a população tenha mais acesso, né? Então, que a população possa vir, que a população possa ter mais acesso ao próprio vereador, né? Que as pessoas comuns possam se sentir confortáveis e ter a liberdade de entrar e falar assim, eu queria propor uma coisa, né? E que muitas vezes as pessoas se sentem constrangidas, né? Porque tem um vidro impedindo que ela entre ou alguma coisa assim. Então, eu vejo assim que os vereadores aí, como disse o senhor Júlio, né? Que eles possam pensar mesmo num ambiente que seja bom para a cidade, que seja bom para eles e que seja acessível para a população. Eu acho que seria muito interessante. Ah, que legal. A gente vai continuar esse papo num próximo programa, infelizmente com outros convidados, para falar sobre, né, então, instituições públicas, instituições da sociedade civil, né, pouco da história disso, como que isso também, né, nos ajuda a construir uma cidade melhor. Quero agradecer a vocês três que são referências em tudo, né? O Bira, que é a referência aqui para quem é servidor da Câmara, né? Como o Júlio falou, né? Essa paixão que ele demonstra por ser servidor aqui da Câmara Municipal de Curitiba, que é um exemplo para todos nós. Júlio, obrigado pela sua, né, ser uma referência no jornalismo curitibano, nessa questão histórica, gastronômica também, e outras áreas que você trabalha. E a Lorena, obrigado, né, por eleger a história, né, como linha de pesquisa a história da Câmara e ser uma referência para isso, né, certamente muito importante, não só para quem está acompanhando seu trabalho agora, mas também para o futuro, a história, né? Todo mundo colocando o seu tijolinho, né, na história aqui de Curitiba. Agradeço imensamente a vocês, estão convidados já novamente a próximos podcasts para a gente continuar esse papo, que acho que a gente tinha assunto para falar durante 2, 3, 5 horas, 5 dias, enfim, sobre a Câmara de Curitiba. Quero terminar agradecendo quem estava com a gente aqui no estúdio, o Maicon Soares, nosso estagiário fazendo os cortes, e o Bruno Abate, também nosso estagiário produtor, acompanhando, dando as informações aqui, como a boda de Esmeralda, né, Bruno? Valeu, agradecer também a quem nos assistiu, nos escutou, Spotify ou YouTube, terminar com aquele recadinho de sempre, favorita a gente no YouTube, ativa o sininho, assim você vai seguir os programas do CMC Podcasts. Serão 15 programas do Curitiba Decide, mas lá também temos outros programas produzidos aqui pela Diretoria de Comunicação Social da Câmara Municipal de Curitiba. Deixo um abraço a todos e todas
e até a próxima. Em outubro tem eleições para a gente escolher os novos vereadores. Foi divulgada hoje uma nova pesquisa sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Curitiba. A eleição para eleger os vereadores da capital está chegando.